Devido a chuvas, eu fiquei sem internet também de manhã. Aí eu fiquei uns 10 minutinhos sem internet e depois eu comecei a... Valeu, Magno. Depois você me passa também, que é bom que fica o meu e o seu, pra gente tentar ver se tá tudo certinho. Ok, então vou voltar aqui porque eu comecei a gravar agora, então vou falar de novo, tá? Vamos lá. Então a gente começa a aula hoje falando sobre equivalente em água. O que é equivalente em água? É a massa de água que tem a mesma capacidade térmica da capacidade térmica de uma outra substância. Por exemplo, eu quero saber o equivalente em água para 200 gramas de ferro. Aí eu calculo a capacidade térmica do ferro e igualo com a capacidade térmica da água. Então, o equivalente em água de um corpo é a quantidade de água que, se você ceder ou retirar calor, ela vai ter a mesma variação de temperatura. Como assim, Belis? Está muito confuso para mim. Eu não consigo entender assim só você falando. Me dá um exemplo aí de como a gente vai calcular isso. Antes de eu te dar o exemplo, deixa eu te mostrar primeiro qual é a fórmula que a gente vai usar. A fórmula que a gente vai usar é essa daqui, escrita de uma outra maneira, ó. Capacidade térmica da água igual à capacidade térmica do corpo. Vamos lembrar da aula passada, aqui em cima, ó, que capacidade térmica é massa vezes calor específico. Boa tarde, Gil. Boa tarde, pessoal. Capacidade térmica é massa vezes calor específico. Então, se eu quero a capacidade térmica da água, ó, eu tenho massa da água, calor específico da água, igual a capacidade térmica do corpo. Como massa da água a gente não sabe, é o que a gente vai descobrir. E o calor específico da água é a única substância que tem que decorar igual a 1, por isso que a massa de água vai ser igual à capacidade térmica do corpo. Vixe, beleza. Ainda está confuso para mim. Qual é a fórmula que eu vou usar? Essas fórmulas tudo aí. Essa daqui, ó, que eu vou circular de vermelho, ó. Essa fórmula, com duas setinhas aqui, é o que você vai usar. Quando a questão perguntar, calcule o equivalente em água. A questão quer, calcule a massa de água que tem a capacidade térmica daquele corpo. Beleza, me dá um exemplo. Essa questão aqui eu vou fazer para vocês. Eu mesmo vou fazer. O equivalente em água de um corpo é definido como uma quantidade de água que, recebendo ou cedendo a mesma quantidade de calor, apresenta a mesma variação de temperatura. Desse modo, determine o equivalente em água de 720 gramas de ferro. Dados: calor específico do ferro 0,12 e o da água 1. Ele foi bonzinho aí e falou da água. Só que nem sempre as questões trazem o calor específico da água, não, porque o calor específico da água, que é 1 caloria por grama grau Celsius, ele meio que entende que você tem que decorar. Então vamos lá. Ele perguntou qual é o equivalente em água. Então vamos lembrar que a fórmula é capacidade térmica do ferro, que é a substância, igual à capacidade térmica da água. Massa do ferro vezes calor específico do ferro é igual a massa da água vezes calor específico da água. A massa do ferro, a questão deu 720. O calor específico do ferro, ó, 0,12. A massa de água é o que a gente chama de equivalente em água. Então, ó, essa massa de água aqui é o que a gente chama de equivalente em água. Então, a gente substitui pela letra E, tá? Mas se quiser deixar M de massa, não tem problema nenhum. E o calor específico da água é 1, tá? Então, esse 1 vezes E vai dar o próprio E. E 720 vezes 0,12 dá 86,4 gramas. Então, o equivalente em água para 720 gramas de ferro é 86,4 gramas. Belis, o que significa isso? Significa dizer que se você tiver uma vasilha com 720 gramas de ferro e uma vasilha com 86,4 gramas de água e colocar para elas duas a mesma quantidade de calor, elas vão sofrer a mesma variação de temperatura. Então, 720 gramas de ferro sofre a mesma variação de temperatura de 86,4 gramas de água. Por isso que a gente chama de equivalente em água. Tá claro essa questão, gente? É bem tranquilinho mesmo, não tem mistério não do que é equivalente em água. É só a massa de água que corresponde à mesma massa do outro corpo para variar a mesma temperatura dele. Tudo bem? Isso aqui ficou faltando da aula passada, eu disse para vocês. Bom, a aula de hoje são dois tópicos, que é calor latente e potência térmica. Calor latente é bem tranquilo. É aquele calor
que muda o estado físico da substância, mas ele não muda a temperatura. Lembre-se que substâncias puras, ou elas mudam o seu estado físico, ou elas mudam a temperatura. Elas nunca mudam ao mesmo tempo estado físico e temperatura. Ou muda um, ou muda outro. O nome do calor que muda a temperatura é chamado de calor sensível. O nome do calor que muda o estado físico é chamado de calor latente. Então, vamos lembrar um pouquinho de física ali, ó. Os estados físicos, né, principais da matéria, porque a gente sabe que tem os outros, mas os principais são sólidos, líquidos e gases, que é o que a gente usa na física. Lá na química, vocês também estudam, acho que plasma e condensado de Boltzmann, né? Vocês têm mais dois estados. Mas aqui na física, a gente usa só sólido, líquido e gasoso. De sólido para líquido chama-se fusão. A setinha está em vermelho porque está ganhando calor. De líquido para gasoso chama-se vaporização. Está em vermelho a setinha de novo porque está ganhando calor. De gasoso para líquido, condensação. Você está perdendo calor. De líquido para sólido, solidificação. Você está perdendo calor. As setinhas de vermelho indicam que está ganhando calor. As setinhas de azul significa que está perdendo calor. Do sólido direto para o gasoso, sem passar pelo líquido, chama-se sublimação. E do gasoso direto para o sólido, sem passar pelo líquido, chama-se sublimação ou ressublimação ou sublimação inversa. Tá? Então, faltou um inverso aqui, ó, sublimação inversa. Tá? Ou ressublimação. Então, isso aqui é mais para lembrar, né? Porque isso aqui vocês já viram em química. Eu entendo que vocês, teoricamente, já sabem isso daqui. Em termos de fórmula do calor latente, a fórmula é Q igual a M vezes L. Professor, me lembra aí qual é a fórmula do calor sensível? É Q igual a M vezes C vezes delta, θ ou T. Porque temperatura pode ser com a letra θ ou com a letra T. Isso aqui é calor sensível, que é aquele calor que muda a temperatura. Então, ó, calor sensível, que foi o que a gente viu na aula passada. E se alguém tiver com dúvida em algumas questões, hoje eu vou liberar um tempo da aula bom para a gente tirar dúvida das questões. E calor latente, que é o que a gente está aprendendo hoje, é esse daqui, ó, Q igual a M vezes L. O M é igual, gente. O M é massa. O Q é igual. O Q é quantidade de calor. E o L, professor? O que é o L? O nome do L é calor latente específico. Cada substância tem um calor latente específico dela, que me diz o tanto de calor que ela tem que ganhar ou perder para poder mudar de estado físico. Tá? Não é para mudar de temperatura, é para mudar de estado físico. Porque calor latente, lembre-se, ó, muda o estado físico. Já calor sensível, ele muda a temperatura. Calor sensível foi da aula passada, calor latente vai ser da aula de hoje. Ô, Beliz, me lembra aí as unidades de medida. Bom, de calor, o mais usado é cal. Porém, o SI é Joule, mas o mais usado é cal. De massa, o mais usado é grama. Porém, o SI é quilogramas. Logo, pensa aí um pouquinho, qual seria, então, a unidade de medida do calor latente? Quem sabe me dizer bem facinho, qual seria a unidade de medida do calor latente? Quem vai ser o primeiro a acertar no chat? Caloria por grama? Deixa eu ver. Isso mesmo, Bianca, parabéns. Caloria por grama. Por quê, Beliz? Por causa disso aqui, ó. A fórmula é Q igual a M vezes L. Então, se você isolar o L, você tem que o M está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. E a fórmula é isso aqui, ó. L igual a Q sobre M. Calor é medido em calorias, massa é medida em gramas. Por isso que calor latente é medido em calorias por grama. Oi, Ana. Disse que a internet dela caiu. Viu? Eu acho que para entrar, não precisa mais pedir permissão, não. Acho não. Vocês não precisam mais pedir permissão, não. Pode voltar a hora que quiser aí. Tá certo? Mas não se preocupa, não. Eu sei que ela estava online, até na instantinha. Ela foi a primeira a entrar, inclusive. Então, assim que a internet dela voltar, ela assiste. Ou então, Magno depois passa para ela, porque o Magno também está gravando a aula, eu também estou gravando. Então, gente,
O calor latente, a unidade medida é caloria por grama. Está aqui alguns calores latentes de algumas substâncias. Pelo amor de Deus, gente, não é para decorar. Belíssimo, porque tem tanta tabela assim. O calor específico, beleza, você botou só uma tabela. Aqui o senhor botou três. Por quê? Porque, galera, depende do tipo de mudança de estado físico. Ó, aqui é da solidificação da substância, aqui é da fusão da substância e aqui é da vaporização da substância. Então, cada estado físico vai ter o seu próprio calor latente, ou de fusão, solidificação e assim por diante. Agora, perceba, ó, o de solidificação da água é menos 80. Já o de fusão da água é 80. O de solidificação do álcool é menos 25. O de fusão do álcool é 25. Olha o chumbo. O de solidificação do chumbo é menos 6. O de fusão do chumbo é 6. Então, sempre, galera, é importante você lembrar que o latente de fusão está ganhando calor. Vai ser positivo. E o latente de solidificação está perdendo calor. Então, ele vai ser negativo. Da mesma maneira, você pode falar por de vaporização e o de liquefação. Aqui, ó, essa tabela que tem duas setinhas aqui apontando para baixo, ó, é o de vaporização. Então, por exemplo, o de vaporização do ferro é 1515. Aqui, ó, o do ferro é 1515. Qual seria o de liquefação do ferro? E aí, pessoal, qual seria o de liquefação do ferro? Menos 1515. Isso, Lu, isso, Kaique. Então, gente, perceba. Se, vou botar aqui o slide, ó. Se a fusão é para ganhar calor e o calor latente foi 80 calorias por grama, que é a unidade de medida, o de solidificação, que é perder calor, é o mesmo valor, só que esse valor negativo, menos 80 calorias por grama. Se o de vaporização foi 540 calorias por grama, o de condensação, que é o processo contrário da vaporização, é menos 540 calorias por grama. É sempre um é positivo, porque está ganhando calor, o outro é negativo, porque está perdendo calor. Obviamente, vocês não precisam decorar essa tabela. Essa tabela aí, gente, é só a título de informação, porque na questão vai dizer qual é o calor latente da substância. Dessa vez, nem mesmo a água você decora. Dessa vez, nem a água a gente decora. Lembra que o calor específico da água, que é o Czinho, a gente tinha que decorar que era 1 caloria por grama grau Celsius, que era lá do assunto passado? Aqui agora, a gente não decora nem mesmo da água, porque vai ter o de fusão da água, o de solidificação da água, o de vaporização da água, o de sublimação da água, o de ressublimação da água, então a gente não decora. E isso a questão vem dizendo. Beleza. Me dá um exemplo aí. Vamos lá. Se com esse exemplo agora você não entendeu o que significa calor latente, me fala, tá certo? Porque é importante se saber. Nós temos aí um gelo. Eu tenho uma massa de 100 gramas de gelo e ele vai derreter. Ele vai sofrer uma fusão, tá certo? Para esse gelo derreter, ele precisa então ganhar 8.000 calorias. Beleza? Da onde veio esse 8.000? Foi do nada? É? Não. A fórmula é Q igual a M vezes L. Então, a massa foi 100, o calor latente de fusão ele já foi fornecido, que foi 80. 80 vezes 100 vai dar 8.000 calorias. Então, significa dizer que 100 gramas de água, para poder, água sólida, né, que é gelo, para poder virar 100 gramas de água líquida, deve ganhar 8.000 calorias. Já, por exemplo, 100 gramas de água para sofrer vaporização, ele precisa agora 54.000 calorias. Não tem aquele grau Celsius ali, não. Deixa eu corrigir isso aqui. Antes que eu esqueça, não tem isso aqui, não. Tinha uma outra coisa que também que eu digitei errado logo, acho que você falou aqui. Esse C aqui que está maiúsculo, esse C, ele é minúsculo.
Vixe, beleza, ainda não entendi não. Peraí que eu volto lá, viu, gente? É porque eu tive que corrigir uma coisa aqui. Vamos lá. Vou voltar aqui para quem não entendeu. Eu tenho 100 gramas de gelo. Gelo é água no estado sólido. E eu quero transformar essas 100 gramas de gelo, que é água no estado sólido, em água líquida, tá? Em 100 gramas de água líquida. Como é que eu faço a conta? Vamos lá. Eu vou usar a fórmula ali, ó, Q igual a M vezes zero. O M é 100, o L é 80, 100 vezes 80 dá 8.000. Significa, então, dizer que 100 gramas de gelo, para virar 100 gramas de água líquida, deve receber 8.000 calorias. Já 100 gramas de água líquida, para virar 100 gramas de água gasosa, porque vaporização é quando passa do estado líquido para o estado gasoso. Então, 100 gramas de água líquida, para passar para o seu estado gasoso, precisa receber 54.000 calorias. O cálculo é o mesmo, ó, Q igual a M vezes zero. A massa foi a mesma. Beleza, mas por que o L agora é 540? Porque o L de fusão é 80, que é o calor latente de fusão, e o L de vaporização é 540. 100 vezes 540 dá 54.000. Então, é mais fácil você derreter 100 gramas de gelo do que você vaporizar 100 gramas de água. Então, o gelo, 100 gramas dele para derreter e virar água líquida, precisa de menos energia do que 100 gramas de água para passar do seu estado líquido para o seu estado gasoso. Deu para entender o que é calor latente, gente? Deu para entender o que é calor latente? Sim? Beleza. Então, vamos lá. Vamos avançar aqui. Essa questão aqui. Vou fazer essa questão aqui para a gente, tá? Depois vocês fazem a próxima sozinhos, eu dou um tempo para vocês fazerem sozinhos. Essa eu vou fazer. Um corpo de massa 5 gramas, em seu estado sólido, é aquecido até o ponto de fusão. Sabendo que o calor latente do corpo é de 36 calorias por grama, determine a quantidade de calor recebido pelo corpo. Como é que a gente faz? Primeiro, a fórmula é Q igual a M vezes zero. A massa é 5, o calor latente é 36, 5 vezes 36, 180 calorias. Calor é medido em calorias. Alguma dúvida nessa questão? Questão 5. Tranquilo? Por enquanto, as questões fáceis. Depois eu passo as mais complicadas, tá bom? Primeiro a gente tem que entender as fáceis, para depois a gente entender as mais complicadas. Então, vou pular aqui. Antes de fazer uma questão mais difícil, então, é a E, né? É verdade. E aqui na minha estrelinha da letra D. Estou doido nesse slide, né? Obrigado, Lu. Obrigado. Então, a letra E. Bom, antes de fazer as questões mais difíceis, deixa eu lembrar uma coisinha de química aqui para vocês, que é a curva de aquecimento da água. Isso aqui vocês já viram em química, tá? Mas eu vou relembrar para vocês. Isso aqui é a curva de aquecimento de uma substância qualquer, tá? Qualquer substância pura, a curva de aquecimento dela obedece mais ou menos essa estrutura. Só vai estar um pouquinho mais acima, um pouquinho mais embaixo, mas a estrutura é essa. Você tem essa fase aqui, essa primeira fase, que é quando ela está no estado sólido. Aí ela vai aumentando a temperatura até chegar na fusão, que é quando passa de sólido para líquido. Perceba que durante a fusão a temperatura é sempre a mesma. Depois, ela continua aumentando a sua temperatura na fase líquida até chegar na vaporização, que é quando ele passa de líquido para gasoso. E na vaporização, perceba que a temperatura é sempre a mesma, até que agora ela começa a aumentar de novo a sua temperatura no seu estado gasoso. Essa curva aqui de aquecimento, ela é dessa maneira para qualquer corpo, não necessariamente a água, tá? Eu botei aqui da água, mas ela serve para qualquer substância. O da água vai ter os valores de 0 para o ponto de fusão
e de 100 graus Celsius para o ponto de ebulição. Mas essa curva de aquecimento para substâncias puras, ela é a mesma. Vocês aprenderam lá com o Cláudio, tá? Isso aqui é só para relembrar, porque isso aqui, teoricamente, vocês deveriam saber. Mas, como eu sempre digo para vocês, eu não gosto de cobrar nada que eu não falei também. Apesar de que, teoricamente, vocês já sabem sobre isso, eu prefiro lembrar para depois vocês não falarem assim, poxa, mas eu não vi, eu não lembro. Então, bora falar de cada curva rapidinho para a água. No caso do gelo, vamos supor que o gelo comece a temperatura em menos 20 graus Celsius. Ele está no seu estado sólido. Aí a temperatura vai aumentando, ele continua no seu estado sólido. Até que chega aqui, ó. Quando chega aqui, que é no 0 graus Celsius, o gelo ainda é sólido. O gelo vai começar a derreter. Então, se eu botar o termômetro aqui, o termômetro ainda vai marcar 0 graus Celsius. Ele ainda está no seu estado sólido. Aí o gelo agora começa a derreter. Enquanto o gelo estiver derretendo, nesses 3 vasos aqui, ó, a temperatura dele vai ser de 0 graus Celsius. Porque substâncias puras, enquanto elas estão transformando de estado físico, elas não mudam a temperatura. Então, nessa faixa de A até B, que a gente chama de patamar, você já deve ter ouvido falar essa palavra lá na química, a gente chama essa parte aqui de patamar. O calor que a gente recebe é chamado de calor latente. Ele não muda a temperatura, ele só muda o estado físico das substâncias. Então, é dito calor latente. Aí, quando ele chegar aqui, no ponto B, que o gelo estiver derretido completamente e virado água líquida, ele começa agora a aumentar a temperatura da água, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até atingir 100 graus Celsius. Nessa parte aqui, ó, não tem um nome, não é patamar, porque não está linha reta, está inclinada. E aqui é onde ele está recebendo calor sensível, que é aquele calor que muda o estado físico, não muda a temperatura. Desculpa, que muda a temperatura, não muda o estado físico. Calor sensível muda a temperatura, não muda o estado físico. Então, o gelo derreteu, virou água líquida, e agora a água líquida começa a aumentar a temperatura. Começa a aumentar, até chegar na temperatura de 100 graus Celsius. Quando ela chega na temperatura de 100 graus Celsius, a água não mais aumenta a temperatura. Então, aqui agora, nos 3 recipientes, a temperatura vai ser de 100 graus Celsius, até toda a água se transformar em vapor d'água. Aí, depois que toda a água se transformou em vapor d'água, e aqui, de C para D, a gente pode chamar mais uma vez de patamar, é o patamar da vaporização, é que agora ela vai aumentar a sua temperatura. Enzo, tem como repetir esse negócio de estado físico e temperatura? Tem, Enzo. Substâncias puras, cara, se mudar a temperatura, se a temperatura muda, ela não muda o estado físico. Então, se a temperatura mudar, não vai mudar o estado físico. Já se mudar o estado físico, se o estado físico mudar, nossa, gente, que letra, minha letra já é feia novamente, né? Mas agora, então, se o estado físico muda, aí agora não muda a temperatura. Vocês já viram isso em química, né? Só estou relembrando. Então, não tem como substâncias puras mudarem ao mesmo tempo temperatura e estado físico. Ou muda um, ou muda o outro. Então, Enzo, nesse patamar aqui, ó, que começa em C e termina em D, perceba que a temperatura é sempre a mesma. Ó. Olha aqui, ó, sempre 100 graus Celsius. Por quê? Porque durante a mudança de estado físico, a temperatura é sempre a mesma. Nem aumenta, nem diminui. Vai ser sempre o mesmo valor. Agora, depois que ele transformou todinho para vapor, é que ele pode continuar de novo aquecendo. Bora fazer uma questão juntos aqui. Depois que transformou todinho, Gabi, que vai ser calor sensível. Nesse daqui, ó, aqui no caso seria calor latente, porque mudou o estado físico. Então, nos patamares, deixa eu botar aqui, ó. Aqui, ó. Nessa parte,
nessa parte 1, 2, 3, 4, 5. Na parte 1, 3 e 5, nessas três partes, é chamado de calor sensível. Por quê? Porque é a parte do gráfico que as substâncias têm o mesmo estado físico e estão mudando a sua temperatura. Na parte 2 e 4, é o que a gente chama de calor latente, que é quando a substância muda o estado físico e não muda a temperatura. Então, só muda um ou outro, tá? Tudo bem? Sim, é um processo gradativo, tá? Ele não é instantâneo, né? Ele vai aos poucos, tá certo? Vai aos poucos. Vamos tentar fazer essa questão juntos aqui. Vamos lá. A figura mostra o gráfico das temperaturas em função do tempo. Então, ó, no eixo Y nós temos temperatura, no eixo X nós temos tempo. Em dois experimentos separados, dos sólidos A e dos sólidos B. Então, ambos, inicialmente, estão em seus estados sólidos. E as massas são iguais. Tanto a massa de A quanto a massa de B são iguais. Que se liquefizeram durante o processo. Professor, o que significa isso? Significa dizer que eles passaram do seu estado sólido para o seu estado líquido. Eles derreteram. A taxa com que o calor é transferido é constante nos dois casos. Então, foi a mesma quantidade de calor para o corpo A e para o corpo B. Se a temperatura de A e de B forem as temperaturas de fusão e LA e LB, os calores latentes de fusão, então, o que a gente pode dizer? Vamos lá, analise o gráfico e veja as alternativas aí. Qual que vocês marcariam? Por favor, não coloque a resposta no chat ainda, tá? Daqui a pouco eu dou tempo para vocês colocarem a resposta no chat. Tem 3 minutos aí. Analisa aí, 3 minutos. E daqui a pouco eu peço para vocês colocarem a resposta no chat. Não coloca agora. E aí, qual é a resposta? Coloque no chat, por favor. Qual é a resposta? Bianca, C. Yasmin, C. Eu estou em dúvida entre C e E. Então, temos uma para E. Laís e Lilian Gil, C. Luiz, C. A maioria é C, né? Vamos lá. Primeiro, Beca, acho que é letra A. Primeiro, vamos lá. Temperatura é mais fácil. Temperatura aqui, ó, eixo Y. Temperatura de fusão é aqui, ó. Aqui é 0. Vamos supor que aqui é 20 e que aqui é 50. Quem tem um valor de temperatura de fusão maior? O A ou o B? O A, porque o A é 50, o B é 20. Ah, beleza, mas não tinha valores no gráfico. Tudo bem, concordo que não tinha valores no gráfico. Mas você dá para interferir, você dá para intervir, né? Intervir não. Você dá para... Ai, meu Deus, como é que é a palavra? Você dá para... Quando você quer extrair uma informação do gráfico, extrapolar não. Ai, meu Deus, esqueci. Dá para você deduzir, obrigado, Caio, deduzir ou interpretar que, como o A está mais acima, a temperatura de A é maior do que a temperatura de B.
Então, nesse caso, a gente elimina a E e a D. Porque a E e a D, as temperaturas de A estão menor do que a de B. Por quê, Belis? É a letra C e não a letra A. Perceba que o B vai daqui até aqui para mudar de estado físico. Lembra que calor é igual a M vezes L? Eu quero saber o L. Então, L é calor sobre massa. Ele falou, galera, que a massa era igual. Se a massa é igual, a massa não vai influenciar nesse caso. O que vai influenciar para ter um calor latente alto é uma quantidade de calor alta. Mas, Belis, aqui é tempo, não é calor. Mas ele falou que a taxa com que o calor é transferido é o mesmo. Então, se transfere 50 de calor a cada segundo e o B demorou mais tempo, o B recebeu mais calor. Então, o latente de B é maior do que o latente de A. Por isso que é letra C. Deu para entender? Como o B, ó, essa parte aqui do B, o tempo que ele demorou para mudar de estado físico foi maior do que o tempo que o A demorou, significa dizer que B recebeu mais calor do que A. Se B recebeu mais calor do que A, o latente de B é maior do que o latente de A. Tudo bem? Passar para a próxima. Aqui eu tinha botado a resposta para quando vocês forem estudar pelos slides. Quem não estiver acompanhando a aula ao vivo, quando for estudar aqui, ó, tem o que eu acabei de falar, ó. Deixa eu apagar aqui só para vocês lerem. Tem exatamente o que eu acabei de falar aqui, ó. O nível do gráfico apresenta mudança do estado de físico, que é a fusão, corresponde à temperatura maior para a substância A. Então, a temperatura de A é maior do que a de B. E a extensão desse nível é maior em B, indicando que ele recebeu mais calor do que o A. Então, o calor de B, aqui está errado, meu Deus, tanto erro hoje, viu? Aqui é o contrário. Aqui é o de B, que é maior que o de A. Mas foi bom estar vendo agora para não passar por vocês com erro. Tá bom? Quem tinha errado entendeu por que errou? Tentem fazer isso aí agora. Vou dar 4 minutos. São 2h12, 2h16 eu corri. Ô, beleza, é pouco tempo. Eu não consigo fazer em pouco tempo assim, não. Tenta. Se você não conseguir, não tem problema. Só tenta, pelo menos, tá certo? É -5 o primeiro, Caio, porque o menos está separado, ó. O menos está do lado do A. É, é porque o menos ficou lá em cima, ó. Não, tranquilo, tá ruim de você enxergar isso mesmo. Deixa eu mudar aqui para quando. Aí, tá vendo lá? Agora eu botei o menos para baixo. Mas é porque ele estava em cima.
Tá vendo aí? Pensando que eu só sei calcular, né? Sou ótimo, minhas artes, meus dons artísticos de desenho também são maravilhosos. Falta 1 minuto e meio ainda, tá, gente? Meu bonequinho que tá aqui, ó. Tá vendo o bonequinho que tá aqui? Você tá enxergando o bonequinho, não? Meu Spider-Man de Minion. E ele ainda pisca o olho, ó. O olho dele ainda liga a luzinha. Faltou pintar, né? Agora eu vou estragar tudo aqui na pintura. Tá bom, obra de arte. Isso chama-se talento. Se você não tem talento, não vem reclamar do meu, tá? Bora lá. Como é que a gente faz a questão, Belize? Primeiro passo. Todo mundo, ó, foca agora aqui em mim. Esquece o mínimo ali da tela. Foca em mim. Primeiro passo é você tirar os dados. Todo mundo concorda comigo que a massa de 2 quilogramas são 2.000 gramas. Ó, 2 quilogramas são 2.000 gramas. A temperatura inicial é -5 e a temperatura final é 5 graus Celsius. Até aí, tirar os dados. Alguma dúvida nos dados? Fora que ele já deu o calor específico do gelo e já deu o calor latente do gelo. Beleza. Vamos lá. Como é que a gente faz então? Primeiro, vamos calcular a parte do calor sensível, que é quando o gelo, no seu estado sólido, a -5 graus Celsius, passa para o seu estado sólido a 0 graus Celsius. Então, primeiro, nós temos o calor latente do gelo passando de gelo a -5 graus Celsius para gelo a 0 graus Celsius. Então, a forma do calor sensível é mc delta T. A massa, a gente. Pessoal, vocês estão me ouvindo?
Voltou aí para vocês? Sim? Pronto. Então, vou voltar lá para a questão, tá bom? Tinha travado aqui no meu também. Acho que foi a internet que deve ter dado uma caída. Então, vamos lá. Primeiro, eu calculo o calor sensível para a água passar do seu estado sólido a 5 graus Celsius negativo para o seu estado sólido a 0 graus Celsius. Então, ó, eu tenho gelo, que é água. Ai, agora foi o celular que caiu. O celular que segura a câmera. Peraí. Hoje tá que tá, viu? Mas vai dar certo. Fica aí, celular. Vamos lá. Então, agora eu acho que vai. Eu tenho gelo, que é água no estado sólido, a menos 5 graus, e primeiro ele vai chegar em gelo, que é água ainda no estado sólido, a 0 graus Celsius. Nesse primeiro processo, que é o processo 1, ele só aumentou a temperatura. Ele não mudou o estado físico, só aumentou a temperatura. Então, chama-se calor sensível, tá? Então, ó, substitui a massa 2000, o calor específico do sólido 0,5 e a variação de temperatura é 5. Por que 5, beleza? Porque variação de temperatura é temperatura final, que foi 0, menos a inicial, que é menos 5. Então, vai dar 5 graus Celsius. Fazendo a continha dá 5.000. É a parte 1, tá? A parte 2 é quando o gelo a 0 graus Celsius se transforma em água líquida a 0 graus Celsius. Nesse processo, houve mudança de estado físico, porque passou de sólido para líquido, mas não mudou a temperatura é 0. Então, nesse processo 2, chama-se calor latente. A fórmula do calor latente é massa vezes o calor latente de fusão. Lá na questão, ó, ele diz para a gente que o calor latente de fusão aqui, ó, ele é 80. Então, eu volto lá e vou calcular. A massa continua 2.000 vezes 80, que dá 160.000 em quilocaloria, dá 160 quilocaloria. Beliz, já acabou aí? Ainda não. Porque agora a água líquida a 0 tem que se transformar em água líquida a 5 graus Celsius positivo. Tem uma terceira continha. A terceira é calor sensível novamente, porque mudou a temperatura, não mudou o estado físico. Então, continua sendo Q igual a mc delta T. A massa continua sendo 2.000. Ô, Beliz, por que o C aqui agora? Ó, esse C, você substituiu por 1. E na primeira conta, esse C, você substituiu por 0,5, porque na primeira conta é o estado sólido. E no estado sólido, está lá escrito na questão, que é 0,5 calor específico. E na segunda conta, o estado é líquido. E para o estado líquido, eu tenho que saber de cabeça que o valor é 1. E a variação de temperatura é 5, por quê? Porque a temperatura final agora é 5, a inicial é 0, 5 menos 0 dá 5. Quando você faz a continha dá 10.000, que dá 10 quilocalorias, somando as três partes, você tem um total de 175 quilocalorias. Vocês entenderam o que eu fiz? Porque travou a primeira vez que estava fazendo, né? E agora, vocês entenderam aí? Vocês entenderam que são 3 etapas? Não entendi a terceira? Vamos lá. A terceira é passar de água líquida a 0, porque a água derreteu, para água líquida a 5 graus Celsius. Se mudou a temperatura, Gabi, chama-se calor sensível, que é essa forma aqui, ó, Q igual a mc delta T. Só que na terceira etapa é água líquida. E na primeira etapa é água sólida. A água líquida, o calor específico, esse Czinho, ó, é 1. Já o da água sólida, o calor específico é 0,5. Ô, Beliz,
E como é que eu vou saber que é 0,5, Belis? Está escrito lá na questão, ó. Se você vir aqui na questão, lá na parte dos dados da questão, está escrito aqui, ó, calor específico do gelo, que é água no estado sólido, ó, que é o Czinho do gelo, é 0,5. Então, eu não preciso decorar. A questão tem. Agora, o Czinho da água líquida, eu tenho que decorar que é 1 caloria por grama grau Celsius, porque o da água líquida, a questão não traz. O da água líquida, eu tenho que saber de cabeça. Entendeu, galera? Sim? Então, vou avançar aqui para o próximo. Última parte da aula de hoje, potência térmica. Isso aqui é rapidinho, para depois a gente tirar dúvidas de questões que vocês fizerem, sentiram dúvidas. Potência térmica ou fluxo de calor. Bom, quando a gente fala de potência térmica, é um tanto de calor que passou um certo tempo. Inclusive, vocês utilizaram a potência térmica, quem fez a atividade da página 80, mesmo sem eu falar de potência térmica. Tem uma questão que ele fala da quantidade de calor que é fornecida em um determinado tempo. Então, potência térmica pode vir com esse símbolo, que é o símbolo grego para potência térmica, que é a letra Φ, também pode ser escrito assim. Ou você pode vir com a letra P. Geralmente, essa letra P a gente bota pode, pode ser de potência, mas alguns livros botam P também, P puro, tá? Então, potência térmica ou fluxo de calor é o tanto de calor que passa um certo tempo. Beleza? Eu estou sem entender. Isso é bem fácil. Ó. Pensa na maré quitéria. Qual é o fluxo de carro que é maior? Na maré quitéria ou na noide cerqueira? Por onde é que passa mais carros? Na maré quitéria ou na noide cerqueira? Então, o fluxo de carros é mais intenso na maré quitéria. Então, se o fluxo de carro é mais intenso na maré quitéria, significa dizer que passa mais carros na maré quitéria do que na noide cerqueira. Então, o fluxo de alguma coisa é a quantidade daquela coisa passa um certo tempo. O fluxo de carros em uma avenida é a quantidade de carros que passa por um certo tempo naquela avenida. O fluxo de calor é a quantidade de calor, que é a letra Q, que passa um certo tempo, que é a letra delta T. Por isso que a unidade de medida no SI é joules por segundo, que recebe o nome de watts, mas o mais comum é calorias por minuto, calorias por segundo, esses são os mais usados. BTU por hora é o que geralmente os ar-condicionados usam, mas geralmente a gente não usa muito nas questões. O que a gente usa muito nas questões é caloria por minuto ou caloria por segundo. Mas se a questão pedindo SI, no SI é joules, que é energia, e o tempo é segundos. E joules por segundo, você pode substituir por essa letra W, que recebe o nome de watts. Belíssimo? Parece complicado. Me dá um exemplo aí. Vamos lá. Vou fazer um exemplo aqui. Esse aqui sou eu que vou fazer para você, tá? Uma fonte calorífica fornece continuamente 150 calorias por segundo. Significa dizer, então, que a cada 1 segundo, o corpo recebe 150 calorias. Se a temperatura da água aumenta de 20 para 60, galera, a temperatura da água foi de 20 para 60. Esse calor, a gente pode chamar ele de calor sensível ou de calor latente. Se a temperatura da água foi de 20 para 60, a gente pode chamar de calor sensível ou calor latente. Isso, sensível. Por quê, Clenis? Porque a 20 graus Celsius, a água é líquida. E a 60 graus Celsius, a água ainda é líquida. Ela não mudou o seu estado físico. Ela só mudou a temperatura. Então, é chamado de calor sensível. E isso foi durante 4 minutos. Sendo o calor específico da água 1, posso concluir que a massa de água é... Então, bora lá. Como é que eu faço isso? Está aqui os dados. A potência, ou também chamado de fluxo de calor, 150 calorias por segundo. O tempo de aquecimento foi 4 minutos. Cada minuto tem 60 segundos. Então, 4 minutos vezes 60 dá 240 segundos. Então, primeiro para calcular pela forma de potência, ou de fluxo de calor. Tanto faz falar potência térmica ou fluxo de calor. A potência é o calor dividido pelo tempo. Logo, se você fizer o cruzcredo, calor é igual a potência vezes tempo. Potência é 150 e tempo é 240.
Multiplicando um pelo outro, dá 36 mil calorias. Alguma dúvida em encontrar a quantidade de calor? A quantidade de calor. Alguma dúvida? Beleza. A questão não pedia a quantidade de calor. A questão pedia a quantidade de massa. Então, calor é igual a mc ΔT, mas Belice falou para a gente também que calor, se for calor latente, é M vezes L. Só que a água, quando passa de 20 graus Celsius para 60 graus Celsius, ela mudou a temperatura. Ela não mudou o estado físico. Então, quando muda a temperatura, o calor é calor sensível, que é Q igual a mc ΔT. Aí você bota o quê? 36 mil. A massa você não tem. O calor específico da água líquida tem que saber de cabeça, se bem que nessa questão a questão trouxe, mas tem que saber de cabeça que é 1. E a variação de temperatura é 60 menos 20. Vai dar 40. Esse 40 multiplicando passa dividindo. 36 menos 40, a massa dá 900 gramas. Ele pediu em gramas mesmo. Se ele pedisse em quilogramas, seria 0,9 quilogramas. Fui claro? Entenderam como faz questão com potência? Potência é só a quantidade de calor que passa em um certo tempo. Se a potência é 150 calorias por segundo, 1 segundo passa 150 calorias. 2 segundos passa 300. 3 segundos passa 450. E assim por diante. Só que eu vou fazer de 1 em 1 segundo até chegar em 240 segundos. Eu vou multiplicar logo 240 vezes 150. 240 vezes 150 dá 36 mil calorias. Vocês entenderam como faz essa questão, gente, com potência? Pessoas? Travou de novo, será? Assim? Sim. Pronto, apareceu aqui para mim. Pronto, aqui já é assunto da aula da semana que vem. Não é assunto da aula de hoje, não. Da aula de hoje, nós acabamos de assunto. Vamos recapitular. O que a gente tem que saber da aula de hoje? Vamos lá, ó. Vamos recapitular aqui rapidinho o que a gente tem que saber da aula de hoje, antes de avançar para fazer as questões. Nós temos que saber que equivalente em água é a massa de água que corresponde à capacidade térmica do corpo. Nós temos que saber que calor latente é o calor que muda o estado físico, mas que não muda a temperatura. E nós temos que saber que potência térmica também pode ser chamado de fluxo de calor, que é a quantidade de calor que passa em um certo tempo. Esses foram os 3 conceitos que nós temos que saber da aula de hoje. Certo? Beleza. Agora, eu vou abrir o espaço para que vocês perguntem a respeito das questões que já passamos. Da página 59, da página 62, 63, qualquer questão que eu passei, que vocês tenham ficado com dúvida. Eu mandei o gabarito, mas ainda assim pode ter alguém que ficou com dúvida em alguma questão, mesmo vendo o gabarito. Beleza? Mesmo vendo o gabarito, eu fiquei com dúvida em tal questão lá. Me fala aí como é que faz. Então, vamos lá, gente. Qual é a questão que vocês querem que eu faça? Questão 4, página 80. Então, vamos lá, para a questão 4, página 80. Lembrando que a página 80, eu ainda não dei o gabarito para vocês, mas eu passo o gabarito para vocês, tá bom? Então, não se preocupe em anotar a tela, porque depois eu passo o gabarito para vocês também, como eu passei das outras, tá certo? Vamos lá. Questão 4, página 80. Questão 4, é 53 no caso, né, Rebeca? É a 53 que ela está falando, né? Beleza. A questão fala assim: para sofrer determinada variação de temperatura, um bloco metálico deve permanecer 3 minutos em contato com a fonte de fluxo de calor constante. Então, vamos pegar aqui uma canetinha. Está falando para a gente que tem um certo bloco metálico, está aqui o bloco metálico, e ele recebe durante 3 minutos uma certa quantidade de calor. A questão não falou para a gente qual é essa quantidade de calor. Tá certo, Beto? Continuando. A mesma massa de água, para sofrer a mesma variação,
exige 12 minutos em contato com a mesma fonte. Aí agora, isso aqui tem uma massa M, que eu não sei quem é. Eu tenho agora uma massa de água, também M. Aqui era metal, aqui é água. E essa água, para sofrer a mesma variação de temperatura que o metal sofreu, essa água precisa de 12 minutos para sofrer a variação de temperatura que o metal sofreu. Determine o calor específico do metal. Quer saber o Czinho do metal. Todo mundo entendeu o que a questão quer saber? Tudo bem? Beleza. Vamos lá. Primeiro, como é o nome desse calor? Esse calor que muda a temperatura, que é a questão 53. Essa é a questão 53, tá? Esse calor que muda a temperatura. Como é o nome desse calor que muda a temperatura? Beleza, Caio. Isso mesmo, sensível. Então, o Q vai ser igual a M, C, delta, teta. Tudo bem até aí? Tudo bem do metal? Então, o Czinho do metal vai ser Q, M, delta, teta. Até aí foi? Bora ver o da água. Aqui é do metal. M de metal. Agora, o da água. O Q da água vai ser M, C, delta, teta. Então, o C da água, o Q da água, nossa, isso era para ser um Q, tá? É M, o Czinho da água é 1, e a variação de temperatura é a mesma. Bom, ele falou que o fluxo de calor era o mesmo para os dois. Então, a potência, que é calor sobre tempo, é a mesma potência tanto para a água quanto para o metal. Então, no caso do metal, o calor vai ser potência vezes tempo. O tempo do metal, nós sabemos que é 3 minutos. E no caso da água, aqui é do metal, e no caso da água, nós sabemos que o tempo foi de 12 minutos. Então, a fórmula é a mesma, porém, o tempo não é igual. O tempo é de 12 minutos. Então, aqui, ó, eu vou substituir isso para água, potência vezes 12, igual a M, delta teta, e vou substituir aqui para o metal, ó. Q do metal vai ser 3P sobre M delta teta. Isso agora que eu vou circular de vermelho aqui, M delta teta, não é a mesma coisa do que está circulado de vermelho aqui? Então, eu vou substituir, ó. Em cima é 3P, e embaixo é P vezes 12. Eu corto o P de cima com o P de baixo, fica 1 dividido por 4, e 1 dividido por 4 é 0,25. A unidade medida, você pode olhar lá porque ele botou da água, é caloria por grama, grau Celsius. Vê aí se vocês entenderam. Minha letra já é feia normalmente, né? No quadro ela já é feia. Aqui, então, escrevendo com o mouse, ela se torna ridícula. E aí? Qual outra questão que vocês gostariam? Qual outra questão que vocês gostariam?
Mas entendeu agora, Bi? Bianca, você entendeu agora? Beleza, que bom. É porque também essa página 80, eu ainda não passei o gabarito para vocês, né? Aquele gabarito comentado, passei? Da página 80? Acho que não, porque como a página 80 era para hoje, geralmente são lances no outro dia, então não tinha passado, acho não. Mas não se preocupe não que essa página 80, eu boto para vocês o gabarito junto com os slides, tá? Quando eu mandar para vocês o slide dessa aula de hoje, eu passo também... Aliás, o slide da aula de hoje, eu já passei na semana passada, não foi? Eu acho que passei. É que a gente não tinha acabado o slide. Então, passa só o gabarito, tá? Pediram aqui a questão 54 e a questão 23. Luiz, eu vou fazer 54, porque está logo perto aqui, tá? Luiz não, quem foi que pediu a 54? Foi Luiz. Luiz, você pediu a 23 e 54. A 54, como está aqui perto logo, então eu vou fazer logo a 54 e a 23 depois eu faço, tá certo? Ah, é a 23 da página 54. Tá bom, Luiz, tá bom. Então, vamos lá. 23 da página 54. Deixa eu só dar um... limpar aqui essa tela para a gente fazer. Prontinho. E a 27 também, Lu? Beleza. Vamos lá. Primeiro para a 23, tá certo? Com auxílio... Peguem o livro, tá, gente? Para vocês acompanharem, é melhor se vocês estiverem com o livro. Com o auxílio de uma barra de ferro, deve-se determinar a temperatura do fogo. Para tal, a barra inicialmente a 20 graus Celsius é introduzida no fogo. Então, inicialmente, eu tenho uma barra e a temperatura dela inicial é de 20 graus Celsius. E eu vou colocar essa barra dentro do forninho. Forninho, Giovana, forninho, segura o forninho. Então, eu vou botar no forninho aí. Verifique-se que, após o equilíbrio térmico, o que significa equilíbrio térmico? Significa dizer que a barra e o forno chegaram na mesma temperatura. Eu não sei que temperatura é ela, mas disse que chegou na mesma temperatura. O alongamento da barra é 1/100º do comprimento inicial. Então, a barra, ela cresceu. E esse tanto aqui, ó, que a barra cresceu, que a gente chama de ΔL, o ΔL que ela cresceu, a questão está falando que é 1/100º do valor inicial. O valor inicial da barra é o que a gente chama de LO. Se ela é 1/100º, ela é LO sobre 100. 1/100º é dividir por 100. Continuando. Sendo 12 vezes 10 a menos 6, o coeficiente linear determina a temperatura do fogo. Então, o alfa, ele falou que é 12 vezes 10 a menos 6. E quer que a gente descubra quem é a temperatura do forno. A temperatura do forno é a temperatura final que a barra vai estar. A temperatura inicial da barra, a gente sabe que é 20 graus Celsius. Tudo isso está na tela, de maneira ridícula, desenhada. Foi o que a questão falou. Tudo bem? Se é uma barra, gente, é dilatação linear, superficial ou volumétrica? Quando a gente fala de barra, é linear, superficial ou volumétrica? Qual das três? Tempo. Qual das três? Linear, superficial, volumétrica? Isso, Bianca. Hoje eu não estou te ignorando, não, tá vendo, Bi? Hoje eu estou bonzinho contigo, ó. Não te ignorei uma vez hoje ainda. Então, ΔL é igual a LO, alfa, delta, teta. Isso aqui é a fórmula da variação do comprimento da barra. O ΔL ele deu, ó. Aqui o ΔL, ó, é LO sobre 100. É ainda, Lu, porque o dia ainda pode... Não acabou, né, a aula, então ainda tem 16 minutos de aula, pode ser que eu ignore ela em alguma outra questão ainda. Mas, por enquanto, hoje, 3 vezes que ela falou primeiro aí, eu não ignorei nenhum ainda. Aí, agora, o LO eu não tenho, eu repito. O alfa é 12 vezes 10 a menos 6. E a variação de temperatura, por enquanto, eu não vou fazer nada. Deixar delta teta ainda. Aí eu vou cortar, ó, esse LO com esse LO. Tudo bem? E 1 sobre 100 é a mesma coisa que 10 a menos 2. Porque 1
sobre 100 é 1 sobre 10 ao quadrado, que é a mesma coisa do que 10 elevado a menos 2, que é igual a 12 vezes 10 a menos 6, variação de temperatura. O que está multiplicando passa para o outro lado dividindo, então fica 10 a menos 2 dividido por 12 vezes 10 a menos 6. Então, isso aqui fica 1 dividido por 12, porque tem um aqui na frente que não aparece, né? Então, aqui na frente, ó, não aparece, mas tem o número 1, né? Então, fica 1 dividido por 12, que eu vou deixar em fração mesmo, porque vai dar um decimal, e 10 a menos 2 dividido por 10 a menos 6 dá 10 elevado a 4, né? Porque você conserva a base e subtrai os expoentes. Então, fica menos 2, menos 6. Menos com menos dá mais. Então, fica lá. Então, delta θ é temperatura final menos temperatura inicial, que fica 10.000, que é 10 a quarta. 10 a quarta significa 10.000, dividido por 12. A temperatura final, não sei. A inicial é 20. E 10.000 dividido por 12, aproximadamente, deixa eu ver quanto é que dá aqui, 10.000 dividido por 12, aproximadamente dá 833,333. 833,333. Logo, a temperatura final vai ser 853,33 graus Celsius, isso aproximadamente. Então, bota o símbolo de aproximar. Luiz, que pediu essa questão. Luiz, você entendeu como faz? Entendeu? Alguém quer tirar dúvida dessa ainda? Não? Então, vou fazer a 27 que Luísa me pediu. Tinha me confundido com o LO, por causa do centésimo, né? É por causa do centésimo? Quando ele falar 1/10, então é o LO dividido por 10. 1/100, LO dividido por 100. 1/1000, LO dividido por 1000. Ah, beleza, mas eu não sei quem é LO. Não se preocupa com isso não, ó, porque o LO e o LO daqui vai cortar, você manda ele para o espaço. Tá? Ok? Então, vamos lá. Próximo. É a questão 27. De que página, Luísa? É da mesma página ainda? É da mesma página, não é? Bora lá. Na figura a seguir, a plataforma P é horizontal e pode estar apoiada nas colunas A de alumínio e B de ferro. Então, ele fala que tem uma plataforma aqui, aí tem uma coluna que é de ferro, que é a coluna B. Essa aqui, ó, a B, ela é de ferro. Gente, quando voltar para o quadro, vocês não vão reclamar da minha letra, porque é tão feia aqui que no quadro ela vai ser absurdamente linda. E temos o lado aqui, A, que ele é de alumínio. Alumínio, certo? E aqui nós temos o barraco. Ok. Continuando a questão. O desnível entre as duas plataformas é de 30 centímetros. Então, esse desnível aqui, ó, que existe entre a plataforma A e a plataforma B, esse desnível é de 30 centímetros. Lembrando que essa aqui é a questão 27. Na outra eu não botei, mas na outra era 23, tá? Mas acho que todo mundo viu pelo chat aí que o Luiz pediu, né? Certo. Calcule quais devem ser os comprimentos das barras a 0 graus Celsius para que a plataforma permaneça na horizontal. São dados que o coeficiente de rotação do alumínio é 2,4 vezes 10 a menos 5. Então, o alfa do alumínio é 2,4
vezes 10 a menos 5. E o alfa do ferro é 1,2. O ferro é o material B. É 1,2 vezes 10 a menos 5. E ele quer saber qual é os comprimentos das barras a 0 graus Celsius. Então, quer saber o comprimento das barras quer ver? Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso mesmo. Quer saber o comprimento das barras inicial. Vamos lá. Primeira coisa, gente. Ele falou que essa plataforma aqui de vermelho ó, tem que ficar sempre na horizontal. Para ela ficar sempre na horizontal, o tanto que a plataforma B cresce, então, o ΔL da plataforma B tem que ser o tanto que o A cresce. Por quê? Se o A crescer muito, ela entorta para o A. Aí ela fica assim. Se o B crescer muito, ela entorta para o B. Aí ela fica assim. Para não ficar inclinada, o tanto que o A e o tanto que o B cresceu tem que ser iguais. Então, o ΔL do A e o ΔL do B tem que ser iguais. Tudo bem até aí? Então, o tanto que um cresce e o tanto que o outro cresce tem que ser iguais. Beleza? O ΔL do B é LO do B, alfa do B, variação de temperatura. O ΔL do A é o LO do corpo A, o alfa do corpo A, variação de temperatura. Belice, por que você não botou variação da temperatura de A e variação da temperatura de B, Belice? Por que você botou só delta teta? Porque a temperatura vai ser a mesma para os dois, porque os dois estão no mesmo ambiente, percebe? Tanto a temperatura que o A e que o B receberem, aumentar ou diminuir, não importa, a temperatura vai ser a mesma para os dois. Então, eu sei que essa temperatura aqui, ó, eu vou poder cortar, porque a temperatura é a mesma. Se ligaram nisso? Vocês se ligaram nisso? Porque eles estão no mesmo ambiente. Então, agora, ó, acabou a física. A física acabou aí. Agora vem a matemática. LO do B. Vamos chamar, ó, esse LO do B aqui de X, tá certo? Então, LO do B eu vou chamar de X. Alfa do B. Alfa do B é 1,2 vezes 10 a menos 5. Quem vai ser a gente, agora, gente, o LO do A? Quem vai ser o LO do A? O comprimento inicial da barra A? Quem é aí? O comprimento inicial da barra A? O da B é X. A diferença entre uma e outra é 30 centímetros. Então, quem é o LO da barra A? X menos 30, perfeito, Lu. Só que tem que botar entre parênteses. X menos 30, porque tem um vezes ali, ó, vezes alfa A. Então, alfa A é 2,4 vezes 10 a menos 5. O que a gente faz com esse 10 a menos 5, que tem dos dois lados? A gente corta, ó. Corta esse e esse. Esse 2,4 aqui, ó, que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Ou, melhor ainda, melhor. Esse 1,2 que está aqui multiplicando, passa para o outro dividindo. Então, fica x igual a x menos 30, parênteses, vezes 2,4 dividido por 1,2. Quando eu simplificar aqui, ó, 2,4 por 1,2 fica 2 em cima. Então, fica x, fazendo agora distributivo, ó. X vezes 2, 2x. X vezes 30, 60. Passando o 60 para o outro lado e o x para esse lado, fica x igual a 60 centímetros. Então, o comprimento inicial dele é 60 centímetros. E o A, que é 30 centímetros a menos, o comprimento inicial dele é 30 centímetros. Vocês entenderam, pessoas? Vocês entenderam? Essa foi um pouquinho mais difícil. Dessas de hoje, acho que essa foi a mais difícil. Entendeu? Beleza. Não vai dar tempo de fazer mais nenhuma outra, só falta 3 minutos.
Então, vocês sabem que vocês vão ter atividade, né? Essa semana diagnóstica. Façam com carinho, façam para você ver se você está sabendo o assunto ou não, tá? Eu não botei nenhuma questão absurda. Quem vem fazendo atividades vai conseguir fazer tranquilamente. Hoje eu coloco para vocês o gabarito da página 80, tá certo? Então faço porque não vale ponto, gente, e é a oportunidade de se fazer uma prova, porque eu fiz como se fosse uma prova, só que sem valer ponto. Então você vai ver como é que você está no assunto, se você está entendendo bem, e aí você vai me mostrar, gente, se eu estou indo bem no assunto ou não. Porque, gente, para mim tá todo mundo entendendo, eu estou longe de vocês. E eu não tenho como saber quem está fazendo atividade realmente e quem não está fazendo. Porque aquilo além de vocês mandarem para o AVA, vamos ser sinceros, você pode copiar do colega e mandar. Eu não sei se foi você que fez ou não. Ou você pode esperar eu fazer o gabarito e anotar no caderno, tá? Sempre vão guardando as atividades no caderno, tá? Vão ser quantas questões, Luiz? Vão ser 10 questões. 10 questões. Acho que das 10 só tem 3 de contra, 4 de contra e 6 teóricas. Eu privilegiei mais as teóricas porque, nesse momento, as de cálculo, vocês estão vendo os gabaritos, né? Então, eu estou mandando o gabarito para vocês e vocês estão vendo como é que faz os de cálculo aí. A teoria eu vou cobrar mais porque o livro ele não faz muito de teoria. Quais são os assuntos? Todos que a gente estudou, cara. Dilatação e calorimetria. São os dois que a gente estudou até então. Dilatação e calorimetria. Tá? Só são esses dois assuntos, dilatação e calorimetria. Gente, foi um prazer. Vamos ver se a gente depois faz um tipo de negócio desse, mas a gente deixa o áudio de todo mundo ligado, a gente começa a conversar. A gente fala sobre filmes e séries e coisas que a gente pode indicar uns para os outros aí. Não durante a aula, claro. Aquela hora durante a aula que está falando é só porque estava esperando o pessoal entrar, tá bom? Vamos marcar, tipo, agora tá famoso live ao vivo, né? Povo é burro. Como é que live, toda live é ao vivo. A gente marca uma live dessas aí, aqui mesmo, a gente manda o link, aí vocês entram, a gente conversa, a gente resenha com o áudio de todo mundo aberto, não só com o meu, porque a aula tem que ser só o meu, né? Porque é a aula, vocês não podem atrapalhar. Enfim, tchau, beijos, faça atividade, façam uma atividade avaliativa lá, diagnóstica, aliás, avaliativa não, diagnóstica com carinho, tá bom? Para vocês me falarem se vocês estão entendendo ou não. Tchau, tchau, até semana que vem e fui. Tchau, gente.